Vocês pediram para eu vir falar para vocês sobre a minha experiência com as minhas crises e estou aqui para isso. Bora lá! E antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês que crises geralmente vêm de um excesso de estímulos, seja estímulo sensorial, emocional, de informação. E no autismo é muito comum ter dois tipos de crise: o shutdown ou o meltdown. A diferença principal entre os dois é que o meltdown, digamos que seja uma reação para fora, e o shutdown uma reação para dentro. E no meltdown é muito comum as pessoas terem mais estereotipias ainda, né? Fazerem mais estereotipias. Então, por exemplo, no meu caso, se a minha estereotipia, por exemplo, é chacoalhar o braço, nesses momentos de meltdown eu vou chacoalhar mais ainda. Se a minha estereotipia é andar de um lado para o outro, nos meus momentos de crise eu vou estar andando mais ainda do que o costume. O meltdown geralmente acontece quando a pessoa está muito sobrecarregada e não consegue lidar com a demanda do dia a dia ou com a demanda daquele momento. Então, às vezes acontece alguma coisa, ela não tá vendo saída ou solução para aquilo e aí entra em crise. Geralmente é desencadeado por uma mudança de rotina, frustração, ansiedade, dificuldade de comunicação, qualquer outro sentimento que gere esse estresse. Já o shutdown é como se tudo se desligasse. Então a pessoa vai ficar mais em silêncio, olhar vago, vai ficar mais reclusa no cantinho dela. Durante o shutdown, a pessoa ela fica desconectada. Então ela não vai querer interagir, não vai querer responder, não vai querer conversar com ninguém. O shutdown geralmente é desencadeado por estímulos sensoriais, como por exemplo, luz forte, barulho alto, cheiros intensos. E a forma da pessoa autista se proteger desse estímulo que ela está recebendo é ficar quietinha no canto dela, é ficar isolada ou simplesmente desligar. Então é muito comum pessoas que estão tendo a crise de shutdown, às vezes ela tá ali no meio de todo mundo, mas ela tá muda, ela tá olhando para um ponto fixo, ela não tá interagindo, ela não tá conversando. É como se o corpo dela estivesse tendo que recarregar as energias. E as minhas crises geralmente são mais estilo meltdown, que é onde eu choro. Muitas vezes eu tenho vontade de gritar, vontade de pegar algum, tipo um travesseiro e apertar bem forte. Claro que eu tento fazer isso de uma forma mais privada, né? Não na frente das crianças nem nada. Mas hoje em dia, depois do meu diagnóstico, eu consigo perceber um pouco antes de quando tá vindo a crise. E aí eu consigo alertar, né, as pessoas ao redor. Então, às vezes eu tô sentindo alguma coisa e daí começa um sentimento. Eu poderia dizer que é uma sensação da ansiedade, sabe? Tipo, o coração fica batendo mais forte, eu fico ofegante, minha mão começa a tremer, eu começo a formigar um pouco. E nesses casos eu consigo falar pro meu marido, né? Eu falo: Marcel, eu acho que tá começando a me dar crise. E aí ele já pega as crianças, já vai brincar com eles e eu já fico isolado no meu canto, né, no quarto, respirando fundo. E algo que me ajuda quando eu tô nesses momentos, principalmente quando o Marcel pode me ajudar ou quando alguém, né, tá por perto e pode me ajudar, eu gosto que me abracem, mas não no sentido assim, tipo, um carinho aqui, não. Sabe quando a pessoa parece que tá caindo e você só segura? É essa sensação que eu gosto, tipo, uma sensação de aperto. E tudo isso eu fui percebendo e fui conseguindo verbalizar depois do meu diagnóstico, porque antes, principalmente quando eu era adolescente, eu só chorava. Então eu não conseguia explicar: mãe, tô sentindo isso, aconteceu isso, então por isso que eu tô chorando. Não, eu só precisava colocar pra fora, então eu só chorava e eu não conseguia ter a ajuda que eu precisava. Então, hoje em dia, depois do meu diagnóstico, o fato de eu saber o que eu tô sentindo, o fato de eu poder explicar, principalmente para as pessoas ao meu redor, né, o que eu tô passando naquele momento e o que me ajuda, fez toda a diferença. E caso você seja uma pessoa autista e você tenha alguns requisitos, digamos, de quando você está tendo uma crise, é muito importante que você explique para as pessoas. E é importante para você que é parente, casado, namorado de alguém que seja autista e que tenha crises, é você perguntar para essa pessoa quando ela está bem, o que você pode fazer enquanto ela estiver em uma crise. Às vezes a pessoa prefere ficar sozinha, ela precisa ficar sozinha, isolada no quarto.
E aí ela vai se acalmar sozinha, às vezes ela precisa ficar com alguém, estar com alguém. Às vezes a pessoa gosta desse abraço, dessa pressão, mas ela não gosta que alguém abrace ela. Então você pode enrolar um cobertor nela, às vezes deixar tudo escuro. Então conversar com a pessoa autista nesses momentos, principalmente se for uma pessoa autista verbal, né, que se ela possa se comunicar e falar e explicar, é essencial. Se digamos, você cuide de alguém ou tem alguém na sua família que é uma pessoa autista não verbal ou que ainda seja criança, é bom você ver quando a criança tá bem, no momento que ela está bem, o que ela gosta de fazer. Então, por exemplo, quando a Summer ela tá bem, eu percebi que ela gosta de fazer respiração, então respiração assim. Eu percebi que eu sei que ela gosta de abraço, né, principalmente do meu abraço. Então, quando ela está no momento de crise, ou quando ela estava no momento de crise e não sabia verbalizar, eu sabia que era só abraçar ela e ela ia melhorar, ou a gente fazer respiração, né, contar aqui nos dedos, respiração, já ia ajudar ela. E o principal em relação a essa parte de crise é a pessoa autista saber e sentir que ela não está sendo julgada. É claro que a gente sabe que a gente precisa lidar com os nossos sentimentos, que a gente precisa lidar com as nossas atitudes, mas nesses momentos de crise, é como se tudo do nosso cérebro sumisse. É como se a gente não visse solução para mais nada, por mais simples que possa parecer. Digamos, nossa, ela tá chorando por causa disso. Mas pra gente, naquele momento, o sentimento vem tão à flor da pele que a gente não consegue ver saída. É como se a gente estivesse num quarto escuro, sem conseguir ver a luz lá no fundo do túnel, sem a gente conseguir ver solução. Então, por exemplo, acalme a pessoa primeiro, ajude ela a se acalmar, não fique falando muito, pare de chorar, isso não vai ajudar você, não. Só deixa a pessoa sentir o que ela precisa sentir naquele momento, com você ali do lado, sem ficar julgando, sem ficar falando, fazendo cara feia, sem fazer deboche, nada disso, só tenha paciência e depois que a pessoa começar a se acalmar mais um pouco, você pode começar a dar solução pro problema dela, principalmente se ela estiver conseguindo já falar, eu tô nervosa por causa disso, 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 aconteceu isso, 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 e aí você vem com as soluções ajudando a pessoa a se acalmar ainda mais, mas naquele ponto assim de extremo, esteja do lado, respire fundo com a pessoa, se mostre presente e não julgue ela. E é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre crises no autismo. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, coloca aqui nos comentários que eu venho e faço um vídeo com muito prazer e muito carinho aqui pra vocês. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e até a próxima. Tchau!